Meus irmãos, vamos agora estudar a segunda carta aos Tessalonicenses. O autor da carta, o apóstolo Paulo, a data cerca de 51 e 52 depois de Cristo. O tema é a volta de Cristo. Palavras-chave: Dia do Senhor, homem do pecado, tradição. E Paulo, ao escrever esta carta, o seu propósito é voltar novamente a orientar, exortar a igreja na questão doutrinária e comportamental. Os irmãos, comparado à primeira carta, não melhoraram muito, na verdade pioraram. Algumas situações recorrentes ali. E tudo indica que Paulo, sendo informado do acolhimento de sua primeira carta, do progresso dos crentes tessalônicos, foi movido a escrever esta segunda carta. Mas qual que foi o propósito? O propósito de Paulo, nesta epístola, é semelhante à da primeira Tessalonicenses: animar seus novos convertidos que estão sofrendo perseguição, lembrando que eles chamam agora Cristo de Kyrios, ou seja, Senhor, e esse é um título dado somente a Nero, e diante desse título os homens deveriam se prostrar, e os crentes novos convertidos agora vão se prostrar somente a Cristo, chamar a Cristo de Senhor. Também exortá-los a dar bom testemunho, trabalhar cada um pelo seu sustento, corrigir certos erros doutrinários sobre eventos dos tempos do fim ligados ao dia do Senhor. Tá? A visão panorâmica. O tom da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é de um ama que cria os seus filhos. Na segunda, o tom é primeiramente de um pai que disciplina os filhos desobedientes para corrigir seus caminhos. E Paulo dá elogios, porém, pela sua fé perseverante, volta a encorajá-los a permanecer fiéis em todas as perseguições. A seção principal da carta trata do dia do Senhor e seu aspecto escatológico, seu aspecto futuro. Veja que a figura de 2 Tessalonicenses 2:2, que alguns de uma suposta revelação profética por palavra, ou mensagem verbal, ou epístola, supostamente escrita por Paulo, que o tempo da grande tribulação, que o dia do Senhor já haviam começado. Veja que ainda continua essa ideia. E Paulo corrige tal erro. Muitos também, né, abrindo um parênteses aqui, têm esse entendimento que período aí pós-pandemia ou na pandemia Jesus já veio e nós ficamos. E aquele erro de Paulo também acontece nos nossos dias, mas aquele que se dedica, se debruça ao estudo da palavra de Deus de forma sistemática vai saber, vai reconhecer que Cristo ainda não voltou, que Cristo não veio. Mas como que isso vai ocorrer? Paulo dá alguns sinais, né? Alguns sinais. E ocorrerá uma grande apostasia e rebelião. A restrição determinada por Deus para resistir à injustiça será removida. Cristo, na sua vinda, vai destruir tudo. O homem do pecado se revelará. Paulo repreende aqueles que na igreja estavam se aproveitando da expectativa da iminente volta de Cristo como desculpa para a ociosidade. Exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. Ou seja, aquilo que cremos de forma escatológica dentro do ensino doutrinário da nossa profissão de fé da denominação, nós sabemos que alguns eventos ocorrerão para que, de fato, ou até mesmo o homem do pecado seja revelado. E essa é uma figura que é usada lá para o futuro, para o anticristo, e nós vamos ver também parte dela se referindo-se ao falso profeta, que não cabe espaço no estudo aqui, mas tinha esse problema que os irmãos achavam que Cristo já havia voltado e que o dia do Senhor, o período tribulacional, já estava ocorrendo, que os irmãos ficaram, e isso aqui traz desânimo. Já pensou os irmãos todo firme, animado, os novos convertidos, não tem muita base bíblica doutrinária, e de repente vem essa notícia, acaba infelizmente atrasando a vida espiritual, alguns desanimando, até mesmo voltando para o mundo, para o pecado. Mas Paulo aqui, a tempo, em duas cartas, ele finaliza esse tema
dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão, tá? Virá como surpresa, e os crentes deveriam permanecer firmes, animados na fé e em santificação, e alguns sinais indicariam que Cristo estava prestes a voltar.